Glória a Deus. Hoje eu queria falar com você sobre um tema, você já está vendo aqui no telão, logo atrás de mim. E antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre a palavra, essa palavra, eu comecei a meditar um pouquinho nela, em uma das viagens que eu fiz. Nessas últimas 2 semanas eu viajei bastante, não fiquei tanto na cidade. E uma dessas viagens que eu fiz, tem um lado bom, que quando você vai rodar de carro vários quilômetros, para quem gosta de orar, de ouvir música, é bom, né? Então eu botei algumas músicas ali no meu celular, tocando no modo aleatório, botei o carro e segui a estrada. Estava sozinho. Só que teve algo que aconteceu que me chamou a atenção. Eu ouvi 2 músicas distintas no modo aleatório. Começou a tocar uma música de uma banda que eu acompanhei durante toda a minha adolescência, lá da Inglaterra. E é uma banda de Deus, conduzia louvor e adoração. Até hoje a gente canta músicas que eles compuseram. E eu comecei a ouvir aquela canção, e eu comecei a lembrar de muitas coisas. Essa banda há um tempo atrás, ela encerrou, ela findou, né? Não existia mais, alguns anos atrás. Só que eles lançaram um álbum especial de encerramento. E eu, como acompanhava, eu tinha essa banda, eu vou entregar minha idade agora, assisti o DVD do último show deles, algo incrível. E eu escutando aquela música, eu fui lembrando e meu coração se alegrando. Aí logo na sequência, toca uma outra música de um cantor nacional que eu também acompanhei durante toda a minha adolescência. Abençoou demais a minha vida. E inclusive, a música que eu escutei em inglês, do compositor original, estava esse cantor brasileiro cantando ela em português, a mesma música. E naquela hora eu comecei a pensar, por que esse cantor nacional, ele simplesmente sumiu. Ele lançou vários álbuns, abençoou muita gente com as músicas dele, mas chegou uma hora que ele sumiu. Ninguém mais sabia onde é que estava aquele homem. Você procurava as pregações dele, não existia mais, os louvores e tudo mais. E eu comecei a pensar, gente, como é diferente. E aqui eu vou supor, eu não conheço o coração desse cantor nacional, mas a primeira banda, uma banda que existiu por 25 anos, um pouco mais de 25 anos, criou tantas canções que a gente adora até hoje. Mas ele viveu cada fase da vida dele, ele abençoou, ele teve carreira internacional, os shows ou cultos com ele, dava de 5, 15, 20, 30 mil pessoas. E ele abençoou uma geração nessa nova cultura que a gente conhece como worship. Ele foi um dos que começou. Isso me fez perceber que ele entendeu as estações. Porque nesse último show dele, né? Ele fez o show e ele avisou para todo mundo, olha, é o último. Essa estação de cantar está terminando na minha vida. Deus está me chamando para uma outra estação. E aquilo foi incrível, porque ele voltou para a cidade dele, né, que era lá em Londres, lotou um espaço maior do que esse aqui, arquibancada, colocou lá umas quase 10 mil pessoas. E durante o culto você percebia um negócio emocionante, seja a presença de Deus, seja aquela sensação de despedida. E aquele homem, ele serviu a geração, até hoje ele continua tendo muita audiência, agora não mais como banda. Mas esse outro, ele não conseguiu entender as estações da vida dele. E aí eu começo a supor que talvez em uma fase da vida não tão agradável, ele possa ter se frustrado. E falado assim, não, esse negócio de adorar aqui não é mais para mim não. Não, esse negócio aqui de comandar louvor não é mais para mim não. Eu vou desistir desse negócio, eu vou sair desse barco, deixa esse negócio de mão, porque eu não sei por que eu quero não. E o interessante foi que eu fui buscar ele nas redes sociais, né? Não, vou buscar aqui ele para seguir. Nem no Instagram eu achei ele. E algumas coisas que tinha dele postado no YouTube também não estava mais. É como se ele tivesse ocultado, é como se ele não quisesse mais ser lembrado por aquilo.
E aquilo me fez pensar sobre estações. Será se realmente a gente tem conseguido entender cada fase da nossa vida e conseguido prevalecer independente da fase? Porque para mim o que pareceu é que alguém soube viver a fase de ser referência, de estar em evidência, e até entendeu o ponto de falar assim, não, agora deixa eu sentar. E uma outra pessoa parece que ele não soube lidar com uma fase ruim, uma estação ruim na vida dele, e aquilo fez ele desistir de tudo. E aí eu comecei a meditar sobre isso, e foi a partir daí, dessa viagem, alguns quilômetros viajando sozinho, que eu comecei a buscar no Senhor alguma coisa. E como a gente está no mês também de missões, lá mais para frente a gente vai fazer uma conexão falando um pouquinho sobre missões e o que nós vamos falar hoje, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Nós vamos ler do 20 até o 22. Amém? Quem achou, acompanha comigo aí na sua Bíblia, ou se não achou, acompanha comigo aqui no telão. Fala assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Volta aqui comigo. Aqui a gente lê um texto logo depois do grande dilúvio. As águas baixaram, Noé saiu com sua família e decidiu oferecer uma oferta no altar. E na oferta a Bíblia vai falar que Deus sentiu o cheiro, aspirou, ou seja, colocou o cheiro para dentro e se agradou. E naquele momento Deus libera uma verdade sobre Ele mesmo, uma decisão. E a gente sabe que Deus não é homem para que volte atrás nem que minta. E Ele fala assim: olha, a partir de hoje eu não destruo mais a terra do jeito que eu destruí. Eu não vou fazer mais da mesma forma que eu fiz aqui agora. E aí Ele fala assim, ó, no versículo 22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que a gente vê aqui? É como se Deus estivesse falando assim: olha, por conta da maldade do coração humano, que Ele fala no versículo 21, eu destruí tudo uma vez, mas eu assumo um compromisso comigo mesmo, que eu não vou destruir de novo, independente do que aconteceu. E aí Ele dá um exemplo no versículo 22 de estações ou fases. Se tiver na fase da colheita ou do plantio, se tiver no frio ou no quente, dia ou noite, vai acontecer dessa maneira. Enquanto durar a terra, não deverá de haver estações. Então o que é que Deus está falando? Vão haver ciclos. Vai haver dia e noite, vai haver frio e calor, vão haver estações na minha e na sua vida. Às vezes, na nossa vida, você pode ter chegado aqui em uma estação muito boa da sua vida. Está tudo dando certo, está tudo uma maravilha, toda oração que você faz é respondida assim, no trabalho está tudo fluindo, em casa está tudo bem, mas às vezes você está ao contrário, às vezes está tudo dando errado, na nossa expectativa, né? Nada flui no trabalho, nada flui em casa, nada flui na vida financeira. Isso é nada mais, nada menos de com a verdade que Deus falou ainda em Gênesis. Depois do dilúvio, isso vai acontecer. Agora vá comigo lá para Eclesiastes capítulo 3. Eita, não ouvi glória a Deus. Obrigado, agora eu estou na El Shaddai de novo.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Quem achou, acompanha comigo em sua Bíblia. Se não achou, pode acompanhar no telão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Fala assim, ó: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, ou uma vida alegre, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Olha aqui para mim, quem escreveu esse livro foi Salomão, segundo a própria Bíblia, o homem mais sábio que já existiu. O que ele começa falando? Ele fala assim, olha, o homem tem uma vida fatigada. O que é isso? É uma vida cansativa. E aí ele continua falando assim, olha, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem. Quando foi, gente, que Deus impôs o trabalho aos filhos dos homens? Lá no Éden. Olha, a partir de hoje, do suor da sua face, você vai ter que trabalhar e se alimentar. É como se Salomão estivesse falando assim, olha, desde o início, o homem tem uma vida cansada por causa do trabalho que o próprio Deus deu. E aí ele continua falando assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então é como se a gente entendesse assim, Salomão falando assim, olha, a vida é cansativa, por isso tudo porque Deus colocou o homem para trabalhar, mas deixa eu lhe falar, tudo que Deus fez formoso no seu devido tempo, ou seja, na sua devida estação. Então, independente de qual estação da vida a gente está, nós precisamos entender uma primeira verdade segundo Salomão: tem algo formoso nessa estação. Por mais difícil que seja, por mais complicada que seja, por mais angustiante que seja, tem algo bonito de Deus na estação que a gente está vivendo. E aí o que acontece com a nossa vida? Nós, seres humanos, somos acostumados a olhar para as situações e sempre olhar o lado ruim, sim ou não? A gente olha para a dificuldade e aí a gente começa o linguajar de crente, eita, que eu estou passando é na labuta, eu estou passando é no deserto, é na provação, é na dificuldade, é na turbulência, é no seu... e a gente começa, né? Só olha o lado negativo. Mas Salomão está nos falando aqui, ei, mesmo na estação difícil, tem algo bonito que eu posso ver. Então eu posso olhar para a dificuldade, para uma estação difícil e olhar com o olhar negativo, mas eu posso olhar para ela e ver algo positivo. E aí ele continua falando assim, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Só que ele continua falando assim, ó, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. É como se ele falando assim, olha, o homem trabalha, é uma rotina cansativa, isso porque Deus colocou, mas em tudo tem algo bom, e o homem foi feito para a eternidade, mas ele não entende o que Deus faz. Do princípio ao fim, o homem é incapaz de entender o que Deus está fazendo. Então muitas vezes a gente olha para a estação da nossa vida e fala assim, Senhor, por que eu? Por que é tão difícil? Por que tanta dificuldade? O que a gente está fazendo? O que Salomão falou, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não consigo entender o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor vai fazer. Mas o coração do homem é para a eternidade. E aí ele ainda fala assim, e também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar. Então no meio de tudo isso, é dom de Deus, no meio de uma estação boa ou ruim,
nós podermos continuar vivendo a nossa vida e desfrutar. Então, no meio das estações, nós precisamos entender que tem coisas boas que Deus está fazendo, mesmo que a gente não entenda, e a nossa função é simplesmente desfrutar, comer, beber e desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. E aí, no meio disso tudo, eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu vou usar esse termo que eu acho que pode ser um pouco de exagero, mas eu vou usá-lo. Eu queria compartilhar 4 verdades absolutas que nós precisamos viver em meio a essas variações de estações que a gente tem na nossa vida, amém? E a primeira verdade eu queria que você abrisse lá em Apocalipse 3, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É uma primeira verdade que no meio das estações, sejam boas ou ruins, nós precisamos sempre levar ela conosco. Então acompanha comigo, fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quantos já leram esse texto ou ouviram alguma vez na vida? Geralmente quando nós lemos esse texto, a gente sempre associa a alguém que ainda não conhece o Senhor, verdade? Sim ou não? A gente usa muito como um texto evangelístico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Só que, pasmem, esse texto não foi falado para alguém que não conhecia Cristo. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que essa fala era destinada à igreja de Laodiceia. Aquela igreja que a gente conhece por não ser nem quente, nem fria. Então, Deus está falando para a igreja, alguém que é crente, que conhece o Senhor, que caminha com o Senhor há muito tempo, falando assim: olha, eu estou na porta e eu estou batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. Então a gente pode entender que, às vezes, nós como igreja, a gente está do lado de dentro e Deus está do lado de fora, batendo na porta. Porque esse texto foi falado para uma igreja. Então qual é a primeira verdade absoluta para você que tem o hábito de anotar? A primeira verdade é: Jesus bate na porta porque quer entrar. É simples assim. Por que Jesus está batendo na porta? Porque Ele quer entrar. Jesus tem o desejo de entrar no nosso coração. Só que o que acontece? A mesma porta que serve para eu abrir para Jesus entrar, é a mesma porta que serve para eu abrir para Ele sair. E muitas vezes, igual o Chavinho fala, né? Sem querer, querendo, a gente abre a porta para Jesus sair diariamente. Quando a gente peca, quando a gente negligencia os ensinamentos do Senhor. Então, gente, eu queria trazer um entendimento que no meio das estações, todos os dias, Jesus bate na porta do nosso coração e da nossa vida. Todos. Não é porque uma vez na vida a gente levantou a mão, falando assim: eu quero deixar Jesus entrar no meu coração, que vai ser o resto da vida assim. Não. Todos os dias Jesus bate. O verbo que o texto usa é no presente, bate, ele não bateu. Em alguns textos lá da Bíblia, em Apocalipse, você vai ver, olha, quando, Senhor, que não te recebemos? Olha, quando tive fome, tive no passado. Quando tive fome e não me deste de comer. Quando eu estava necessitado e não me ajudou. O verbo era o passado, mas aqui o verbo está no presente. A Bíblia se renova diariamente nas nossas vidas. Então, todos os dias que a gente pega a Bíblia aqui, em Apocalipse 3, e lê, e fala assim: estou à porta e bato, vale para hoje, é o presente. Jesus bate na porta hoje, no nosso coração. Por quê? Porque Jesus precisa entrar no nosso coração todos os dias. Às vezes nós, como crente, como o pastor Leonato fala, né? Um monte de crente velho,
que nós somos, a gente acha que, não, aceitei Jesus, é automático, está tudo ok. Mas não, todos os dias nós precisamos abrir a porta do nosso coração ao Senhor. Sabe por quê? Todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos provados, todos os dias nós pecamos. Então todos os dias nós precisamos ter a convicção de parar e falar assim: Senhor, hoje, domingo, eu estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor entrar. Porque se Deus bate é porque Ele quer entrar. Olhe para quem está do seu lado e fala para ele: ei, Deus quer entrar. Amém? Essa é a primeira verdade absoluta. Jesus bate na porta e Ele quer entrar. Segunda verdade absoluta, vamos lá para Cânticos, ou Cantares de Salomão, igual em algumas Bíblias vão ter. Cânticos capítulo 5. Cânticos capítulo 5, versículo 2. Acompanha comigo, fala assim, Cânticos capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Aqui o verbo muda. Já não está mais no presente, ele está falando no gerúndio, né? Ou seja, significa uma ação continuada. Então a segunda verdade absoluta que a gente tem é que Jesus não arromba a porta, Ele espera agirmos. Então às vezes, o que a gente tem o desejo que aconteça? A gente no meio da situação adversa, a gente ora: Senhor, opera o teu milagre, me ajuda nisso. E a gente quer, de certa forma, que Deus chegue com tudo, chute a porta, arromba a porta, entre e resolva a situação, independente do que vai acontecer. Mas esse texto aqui de Cantares, ele vai falar o quê? Olha, o amado, a voz do amado na porta, e ele está batendo. O que isso significa? Que ele vai continuar batendo. A menos que eu decida levantar e abrir, ele não entra. Ele vai continuar na porta, batendo. E a outra coisa, ele não é aquele que bate só uma vez. Ele vai bater uma vez, ele vai bater duas, ele vai bater três, até que a gente decida que ele entre. Mas o que acontece com a gente, gente? Às vezes, nós somos cometidos nós somos alvo da famosa bicha das unhonas, né? A preguiça, né? Que é algo, de vez em quando pega a gente, né, irmão? Às vezes a gente está em casa, aí começa aquela chuvazinha, aí a gente tem uma rede armada na varanda, né? Aí passa aquele cafezinho que o cheiro vai pela casa toda, aí tem uns cubinhos de queijo cortado, aí você senta na rede, pega uma xícara de café com uns cubinhos de queijo, e só o barulhinho assim, né? Nheco, nheco. E para levantar é uma dificuldade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse é um exemplo que na vida real é assim. Às vezes a gente sabe que na nossa casa tem um monte de coisa para fazer. Tem uma casa para varrer, uma louça para lavar, uns pregos para bater aqui e acolá, um negócio ali para fazer. Mas às vezes o cansaço, a comodidade, o conforto, a redezinha balançando nos pega de uma maneira tão forte, que a gente negligencia o que tem por fazer. Não, eu vou continuar aqui mais um tempinho e vou deixar ali. Por que eu fiz isso? Para montar uma analogia. Às vezes na vida espiritual é da mesma forma. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a vida confortável que a gente está agora nos impede de fazer o que tem que ser feito. E na nossa vida, Deus muitas vezes está batendo na porta, porque a gente está num lugar de conforto, comodismo, e não levanta para abrir a porta. Às vezes na nossa vida a gente fala assim: não, mas eu já abri a porta do meu coração, já abri a porta da minha casa, né? O nosso coração é a morada do Senhor. Mas aí a gente traz a comparação: uma casa tem diversos cômodos,
Às vezes a gente só abriu a porta da rua, mas Deus está querendo entrar na porta do quarto, que tem um pecado ali, que tem um conforto ali para renunciar, tem alguma coisa ali, e a gente está ali, não, essa daqui eu não vou abrir não, essa daqui eu vou esperar. Vai que Deus muda de ideia. Então essa porta que Jesus continua batendo e a gente não abre, muitas vezes é alguma área da nossa vida que nós evitamos fazer aquilo que precisa ser feito. Deus está o tempo todo nos incomodando, a gente está lá no meio de uma estação ruim, Senhor, é porque a minha família está precisando de um milagre, disso, daquilo outro. Aí Deus sopra assim na nossa mente, no nosso espírito, faz um propósito, e aí você olha para aquilo, ei, mas é difícil, é desconfortável, eu vou ter que abrir mão de me alimentar desse alimento aqui, eu vou ter que fazer um jejum. Sabe o que é isso? É Deus batendo na porta e eu deixando Ele bater sozinho. É quando eu não decido abrir a porta de alguma área da minha vida para que Deus possa mudar. Então o Senhor bate na porta diariamente e nós precisamos ouvir. E o que muitas vezes acontece, gente? Às vezes, eu vou dar um exemplo de um amigo meu, hoje é meu amigo, mas há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, era um discípulo. Quando ele era meu discípulo, eu era bem mais novo, eu combinei com ele, eu estou indo aí hoje, eu vou na quinta-feira fazer um discipulado contigo, 3 horas da tarde, ele, amém, está marcado. Aí quando foi no dia anterior, na quarta-feira, eu mandei mensagem, confirmando, ele, está marcado, está ok, vamos fazer o discipulado. Aí quando foi na quinta-feira, de manhã, eu mandei mensagem, só lembrando, amanhã o discipulado, ele está marcado, está combinado. Aí eu saí da minha casa, na época eu só tinha minha bikezinha, fui de bike, pegando o sol da muleira, aqui, né? Cheguei lá, 2h45 eu saí de casa, cheguei, bati na porta, cadê o menino para abrir a porta? Quando sai a avó dele. Ô meu filho, tu veio aqui falar com fulano, quase que eu falo o nome dele, não pode não. Tu veio aqui falar com fulano, eu fui. Ô meu filho, ele está por Marília, jogando bola. Naquela hora, eu só não chamei de infeliz. Mas o resto, por quê? Porque eu tinha combinado, era para ele estar me esperando. Aí o pior que aconteceu foi depois, no outro dia, o bonitão me manda mensagem, ei Arles, estou precisando de um discipulado, estou mal, vem aqui em casa. Rapaz, ou vontade de falar assim, vou não. Aí o Espírito Santo trabalhou em mim, eu fui lá. Mas o que acontece? Eu dei esse exemplo aqui, mas na nossa vida é assim. Às vezes a gente paga um preço de oração, a gente começa a convidar Jesus, né? Jesus, entra na minha vida, na minha área financeira. Senhor, entra na minha área emocional. Senhor, faz isso. Aí na hora que Jesus chega para bater a porta, que Ele bate a porta, a gente está distraído com qualquer outra coisa. E a gente não ouve. A gente está ouvindo um som alto dentro de casa, está lá para o final, está dentro do quarto, está dormindo, está fazendo qualquer outra coisa, menos esperando a única pessoa que a gente está esperando bater na porta. Então muitas vezes as distrações do dia a dia nos atrapalham de ouvir a batida da porta do Senhor. Então tem muita coisa na nossa vida que já poderia ter fluído se a gente estivesse atento. Se eu estou orando ao Senhor, pedindo para Ele me visitar nessa área, eu preciso entender que Ele vai me visitar nessa área de alguma forma. E pode ser que Ele me peça alguma coisa nessa área, e eu preciso fazer. Por quê? Porque, gente, para quem está numa rede, balançando, quase tirando um cochilo, quando chega alguém bater na porta, levantar da rede é difícil, não é, Bruno? É um desconforto, você abre mão do seu descanso para abrir a porta para alguém é ruim, né? O que isso indica? Que às vezes, abrir a porta da nossa vida em alguma área para Jesus, vai ser desconfortável, vai nos tirar da zona de conforto, vai nos fazer sair de uma rede, sair de um tempo de descanso, sair de uma vida confortável, para mudar algo. Então olhe para quem está do seu lado e fale com todo amor e carinho para essa pessoa. Deixa eu te falar, meu irmão,
Não, fale mais forte. Deixa eu lhe falar, meu irmão. Jesus vai continuar batendo até você levantar e abrir. Amém? Então, o primeiro a gente aprende que Jesus bate porque quer entrar. No segundo, a gente aprende que para abrir a porta exige um certo desconforto, uma renúncia, um sair do comodismo, um mudar alguma coisa. Agora vamos para a terceira verdade absoluta que eu quero falar com você. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1. Obrigado. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 6. Amém? Quantos acharam, falam glória a Deus? Amém, pois vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó. Por esta razão, pois, te admoesto. O que é admoesto? Advertir, corrigir. Que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Qual é a terceira verdade? O medo de abrir a porta precisa ser vencido. Como assim? O que Paulo está falando aqui? Paulo, ele chega corrigindo Timóteo, falando assim: Timóteo, deixa eu te falar, você precisa reavivar o dom que tem sobre ti. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, em você tem uma habilidade que você não tem usado, ela precisa ser reavivada. E por que eu estou falando isso? Porque quem orou e impôs as mãos sobre você para esse dom existir fui eu. Então é Paulo falando assim: eu sei que você tem, mas você não está usando, você precisa ser reavivado. E aí a gente pode supor no versículo seguinte o porquê, segundo o entendimento de Paulo, por que Timóteo não usa? Porque ele fala assim, ó: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. É como se Paulo estivesse falando assim: Timóteo, tu não está usando esse dom porque tu está com medo. Mas tu está com medo de quê? Você precisa ser usado em poder, você precisa ser usado em amor, e você precisa ser usado em, calma aí, cadê? Moderação. Ou seja, trazendo para nossas vidas, muitas vezes Deus está à porta, Ele bate, Ele continua batendo, mas a gente não abre. Por quê? Porque a gente tem medo, igual Timóteo. Por quê? Porque quando Deus entra, Ele entra para fazer morada. Ele entra para fazer morada. Ele entra mudando. Então ele vai entrar e ele vai começar assim: ó, isso aqui está fora do lugar, isso aqui está fora do lugar, isso aqui tem que ajustar. E nós temos medo de que as mudanças que Deus pode nos pedir para fazer sejam desagradáveis. Então Timóteo, ele estava deixando de usar o seu dom por conta de um medo. Às vezes nós estamos deixando de abrir uma porta para o Senhor em uma área específica da nossa vida, porque nós temos medo. E aí eu quero voltar lá para Eclesiastes capítulo 3, o coração do homem foi feito para a eternidade, mas o homem não entenderá o que Deus fez do início ao fim. É normal termos medo. É normal, porque a gente não sabe nem o que Deus fez, nem o que Ele vai fazer, nem o que Ele está fazendo agora. Às vezes a gente entende, mas a gente tem que se apegar na palavra do Senhor, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tem muitas áreas da nossa vida que a gente nunca abriu a porta, porque a gente tem medo. Ah, mas e se for um ladrão? Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente conhece alguém, a gente conhece ele até pelos jeitos, sim ou não? Eu descobri há um tempo atrás algo em mim que eu não sabia, que eu fazia intencionalmente. Eu recebi um texto de uma pessoa que caminha comigo e com a Andressa, e no texto ela falava assim: Alisson, eu admiro você porque você é a única pessoa que eu conheço que pergunta se eu estou bem e espera uma resposta genuína.
E eu fiquei me perguntando, como assim? Eu fui perguntar para ele, como assim? Eu sou a única pessoa que tu conhece que pergunta se eu estou bem e espera uma resposta genuína. E aí ela me falou, Alisson, porque tu é a única pessoa que quando chega e pergunta assim, e aí, tudo bem? Que a gente responde, tu pergunta de novo. E aí eu fui perceber que realmente quando eu chego na pessoa, e aí Bruno, tá bem? Aí o Bruno fala, tá bem. E aí eu pergunto sempre assim, tá bem mesmo? E aí depois desse dia que eu ouvi isso dessa pessoa, eu comecei a perceber que eu realmente faço isso no automático. E sempre a resposta muda. Sempre a pessoa que respondeu, tô bem, ela vai parar, vai pensar, eu tô cansado, mas vou melhorar. Tá difícil, mas vai melhorar. Mas por que isso estou trazendo aqui? Porque aquela pessoa reconheceu em mim uma característica que, tipo assim, é típica do Alisson. E meus irmãos, quando a gente conhece alguém por uma batida de porta, às vezes na batida de porta, no barulho do carro, a gente reconhece, sim ou não? Sim. Tem aquelas pessoas que chegam e fazem assim, né? Aí tem um que bate a porta mais leve, tem outro que bate mais forte, tem um que bate só uma vez, tem outro que bate 3. A gente reconhece as pessoas até pela batida na porta. Então, se muitas vezes nós estamos com medo de abrir a porta para Jesus, porque não sabemos se é Ele, é porque a gente precisa conhecê-lo mais, para identificar a forma que Ele até bate na porta. Porque querendo ou não, Jesus tem um jeito único de bater na porta das nossas vidas. Então, terceira verdade, o medo de abrir a porta precisa ser vencido. Tem muitas coisas que a gente precisa viver, vencendo o medo de deixar Deus entrar em algumas áreas da nossa vida, amém? Glória a Deus. Quarta e última verdade absoluta, abra aí em João 14. João capítulo 14. Versículo 22. Versículo 22 e versículo 23. Fala assim, Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, meu pai, e eu também. Não, calma aí. Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então a quarta verdade absoluta é, quem abre a porta, ganha comunhão com Deus. Então, meus irmãos, Jesus, quando Ele está batendo na porta, Ele tem uma intenção. Tem pessoas que batem na porta e a intenção é só visitar, mas tem outras que a intenção é morar. E quando uma pessoa entra numa casa para morar, uma das primeiras coisas que ele faz é o que, gente? É bagunçar. Quem aqui já fez alguma mudança alguma vez na vida? Praticamente todo mundo, né? Quando você recém muda, o que é que mais tem na sua casa? Bagunça. É caixa para um lado, móvel para o outro, terra para um lado, poeira, aquilo tudo. O que é que eu quero trazer de entendimento para você agora? Às vezes a gente está reclamando de uma estação da nossa vida que está tudo dando errado, que não está legal. Mas deixa eu lhe falar, e se essa estação da nossa vida, na verdade foi só uma porta que a gente abriu para Jesus, e Ele está fazendo as mudanças que Ele tem que fazer? Aí às vezes no meio da estação ruim a gente começa a orar como se Deus tivesse nos abandonado. Senhor, lembra-te de mim, isso aqui está difícil e aquilo. Mas às vezes a bagunça que está na nossa vida, as coisas dando errado, é porque a gente abriu a porta para Jesus entrar, e Jesus está mudando algumas coisas. Ele entrou, ele falou assim, essa parede aqui está caindo, deixa eu derrubar logo ela e consertar. Esse móvel aqui está no lugar errado, deixa eu colocar ele no lugar errado. Então tem muitas fases da nossa vida que a gente acha que é um caos, que é Satanás perseguindo, mas não é. É Jesus colocando as coisas todas no lugar
correto. Aí você lembra daquela música do Casa Worship, né? Que mude as coisas de lugar, Jesus. É isso aí mesmo. É Jesus ajustando. É a bagunça que vem com uma mudança, para que depois a casa fique mais confortável, limpa e útil. Porque uma casa bagunçada não é útil. Então muitas vezes a gente olha para aquela bagunça, aquela estação ruim da nossa vida e só olha o lado negativo. Aí a gente lembra lá de Gênesis, a gente lembra lá de Eclesiásticos. Tudo que Deus fez é formoso para cada tempo, em cada fase, em cada estação da vida, tem algo bonito que Deus está fazendo. Pode parecer bagunçado agora, mas algo Deus está fazendo, que está bonito, está belo e vai ficar ainda melhor. Quantos creem isso? Dão glória a Deus, amém? Então, meus irmãos, tem fases da nossa vida que a gente olha e só critica, a gente só vê o lado negativo. Hoje você pode entender isso como um lado negativo, mas eu estou aqui para lhe compartilhar. Você pode estar no meio de uma mudança que Jesus está fazendo e vai tudo ficar melhor. Amém? Então, cada fase que nós vivemos, seja agradável ou não, fria ou quente, na bonança ou desespero, sempre vai haver uma porta sendo batida. Como assim? Em cada fase da nossa vida, Deus bate, Deus continua batendo. Às vezes nós que temos medo de abrir, mas quando a gente abre, Deus faz mudança e gera morada. Amém? Então nós precisamos entender isso. Às vezes o que a gente precisa é só ouvir. Por quê? Porque às vezes a gente está focado em tantas outras coisas, mas Jesus continua batendo. Há beleza em cada estação, em todas elas. A maior beleza possível é reconhecer quem está na porta. Sabe, quando a gente lê o final do texto lá de Apocalipse 3, 20, que fala assim: eis que estou à porta e bato, e quem puder abrir, vai abrir, e eu vou entrar e vou ceiar com ele e ele comigo. Só que o que acontece? A gente abre a porta, Deus entra, bagunça, e na hora de ceiar, de ter comunhão com o Senhor, nós queremos dar pitaco no cardápio. Sabia? A gente quer dizer para Jesus o que a gente quer de banquete. Ó Senhor, eu não queria comer uma carne hoje não, eu queria era um peixe, uma caldeirada de filhote. E Deus está falando assim: não, meu filho, o bom, perfeito e agradável para você hoje é carne. Eu sei o que é melhor para você. Então muitas vezes a gente fica esperando o banquete do Senhor, querendo dar pitaco em como a gente quer que isso aconteça, quando na verdade a nossa única função é abrir a porta. O resto Deus faz. Ele arruma a casa, Ele limpa a casa, Ele muda os móveis, Ele ajusta, Ele apronta a mesa, Ele faz o banquete, Ele serve o banquete, e a nossa função é ceiar com Ele e Ele com a gente. Amém? Então muitas vezes a gente perde bênçãos do Senhor por conta disso. E aí, voltando um pouquinho aquele exemplo lá que eu falei das duas bandas, né? O que essas bandas têm a ver, Alisson? A primeira banda que eu falei, que é aquela que era da Inglaterra, o nome dela é Delirious. É muito antiga, a maioria nem conhece. Mas ele fez muitas músicas que hoje a gente canta. Mas naquele último momento dele como banda, que ele entendeu a estação que ele estava vivendo no Senhor. Durante aquele show, aquele culto que ele estava, ele falou uma pequena, 3 palavras, só que 3 palavras em latim. É fábula est vestri. Fábula est vestri, que significa assim: essa é a sua história. E aí ele continuou falando assim: olha, fábula est vestri, essa é a sua história. Sabe por quê? E ele falava com muita convicção. Durante 25 anos,
eu pude servir vocês, eu pude alimentar vocês através das canções, para que vocês pudessem ser cheios do Senhor. E aí ele falava, fábula esse verso, essa é a sua história. Hoje, a minha missão de servir a vocês com música, eu cumpri. É como se ele estivesse falando assim, eu abri a porta, Jesus entrou, ele fez o que tinha que fazer, e eu jantei com ele. E é como se ele falasse assim agora, esta é a sua vida, agora vocês têm uma missão, de servir os outros, igual eu os servi. O que ele estava falando? A convicção de um homem, chegar ao fim de um ministério de 25 anos, falando assim, eu servi a minha geração, trazendo algo de Deus para ela, me traz paz em saber, que Jesus entrou, fez morada, e ele fez o que quis fazer, e ele não estava mais apegado ao holofote, porque ele fazia show para mais de 30 mil pessoas, gente, mas ele só estava apegado a entender as estações, e ele falou assim, a minha próxima estação eu sei o que eu vou fazer, e eu vou fazer da maneira certa. O que ele estava fazendo? Olha, Jesus entrou, ele bateu na porta, ele entrou, ele fez o que tinha que fazer, a gente ceiou junto, só que agora, Jesus está batendo na porta de um outro cômodo da minha vida, e eu vou lá, e vou abrir também, e eu vou ver o que ele vai fazer na minha vida da mesma maneira. Diferente do outro cantor, que eu não vou falar o nome, que ninguém mais vê ele, sumiu, talvez se frustrou, talvez nem seja mais crente, talvez se desviou. E aí, o que ele não fez? Possivelmente, trazendo para o contexto da palavra, possivelmente alguma porta que ele esperava abrir, Jesus bateu e continuou batendo, e ele se permaneceu distraído e se frustrou tanto ao ponto de esquecer, de querer esquecer tudo aquilo que ele já viveu em Deus, que até os vídeos dele ele excluiu. Então por que eu estou querendo falar isso hoje com você? Porque hoje nós temos duas oportunidades. Nós temos uma primeira oportunidade, que é o quê? Você pode olhar para essa palavra de hoje, que eu já estou finalizando aqui, e você pode olhar para si. Esse texto que nós começamos lendo lá em Apocalipse 3:20, fala para a igreja de Laodiceia. É para uma igreja, é para crente, crente velho, igual nós aqui, para gente que já conhece o Senhor. E mesmo assim, Deus, através de João, estava falando, eu estou à porta e bato. Pode ser que eu e você, mesmo estando na igreja, precisemos ainda abrir alguma porta para o Senhor na nossa vida, em alguma área, seja na área emocional, na área financeira, na área espiritual, na área de intimidade com o Senhor, na área do estudo bíblico. Tem alguma porta que Deus está batendo e a gente ainda não abriu. Pode ser que tenha alguma porta que Deus está batendo e a gente ainda está na zona de conforto, igual a segunda verdade. Pode ser que tenha alguma porta que Deus está batendo e a gente está com medo de abrir, que a gente não tem noção do que Deus vai fazer. Mas o que nós precisamos é, independente das estações, boas ou ruins, é abrir a porta, porque quem abre a porta ganha comunhão, ganha presença e ganha transformação. E abrir a porta, segundo João capítulo 14, ele é consequência de quem ama o Senhor. Porque ele começa o texto falando assim, aquele que me ama e segue as minhas escrituras, eu e o meu Pai, iremos e faremos morada. Então é consequência de amar ao Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração a Ele. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem. É abrir a porta do nosso coração em alguma área que a gente ainda não abriu. E pode ser que seja útil para você isso. E a segunda, conectando com a nossa campanha de missões, hoje nós conhecemos o toque da batida da porta do Senhor.
Mas quantas pessoas que nós conhecemos ainda não conhecem o toque da batida do Senhor? E o Senhor está batendo na porta do coração delas há tempos. E às vezes eles estão distraídos, estão na rede, estão com medo e nunca abriram a porta para o Senhor Jesus entrar na vida deles. E a segunda oportunidade que nós temos é ajudarmos a alguém a tomar a coragem de decidir abrir a porta. É fazer o que Paulo fez lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ei, Timóteo, deixa eu te corrigir em algo. Tem algo que você tem que precisa ser reavivada. Tem algo dentro de você que precisa de Deus. E você não está fazendo isso por medo. Não tenha medo, tenha coragem. Você vive em prol do poder, do amor e daquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes, nós já abrimos a porta do nosso coração, mas em muitos momentos a nossa melhor função é simplesmente criar coragem no coração de um outro alguém, para que ele decida também abrir a porta. E aí tem um pregador que eu não lembro quem é agora, que tem uma frase dele que ficou muito famosa, que é mais ou menos assim: sabe por que a gente esquece às vezes do quão terrível é não conhecer Jesus? É porque a gente esquece do quão terrível e temível é o calor do inferno. O que ele está falando? É como se nós estivéssemos há tanto tempo tão bem salvos e satisfeitos, que a gente esquece o quanto a gente sofria antes. Porque se nós sempre lembrarmos o quanto nós sofríamos, o quanto o inferno é tenebroso, o quanto uma vida sem Cristo é tenebrosa, nós seríamos desesperados para que outras pessoas também pudessem ter Jesus. Ter algo precioso dentro de nós precisa ser urgente a ponto de querermos compartilhar aquilo de precioso que temos. Quando a gente prova uma comida boa, que a gente vai num restaurante e a gente come aquela comida e é algo bom, querendo ou não, a gente sai dali falando bem daquele restaurante para todo mundo. Olha, vá no lugar tal, lá tem uma comida assim que é boa, você vai comer, você vai provar. Agora muitas vezes a gente quer comer e não quer compartilhar com ninguém. Nós precisamos entender que tem muita gente que não conhece a batida de Jesus na porta. E essas pessoas, elas precisam ouvir de mim e você algo, uma palavra, uma música, uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa que faça eles terem coragem de abrir a porta. Fica de pé no seu lugar. Eu vou contar só uma última história para vocês antes da gente orar. Às vezes a gente fala aqui sobre medo e parece que é algo conceitual, mas eu vou dar um exemplo prático. Teve um dia que um irmão que a gente conhece, ele estava com um familiar doente e pedindo oração. E naquele dia específico, estava minha família, algo no meu coração veio, como se fosse Deus batendo na porta. Algo no meu coração veio para falar assim: Alisson, fala para ele, como se fosse Deus falando, fala para ele que eu não quero curar a pessoa familiar dele. Meus irmãos, naquela hora eu fiquei com medo. Como assim, Deus? Eu vou falar para uma pessoa que o Senhor não quer curar o familiar dele, que o Senhor vai levá-lo? Sim. E naquele momento eu não abri a porta, porque era como se Deus estivesse batendo na porta, querendo me usar como boca de Deus, como profeta, mas eu tive medo. Eu falei assim: eu não vou dar essa notícia para essa pessoa. Meus irmãos, deixa eu lhe falar. Alguns minutos depois, a minha mãe, vou honrá-la aqui, a minha mãe, com toda a coragem do mundo, chegou naquela pessoa e falou assim: ei, deixa eu te falar, tu já pensou em orar para o Senhor fazer a vontade dEle? Porque Deus não está me falando que vai recuperar seu familiar. Meus irmãos, naquela hora eu aprendi com minha mãe
porque a minha mãe abriu a porta e eu não. Meus irmãos, alguns dias depois o familiar daquela pessoa morreu. E foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida também, porque nunca mais eu tive medo. Porque hoje eu olhar para isso, me bate um desespero. Como assim eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi Deus bater na porta e eu tive medo? Simplesmente porque é algo complicado. E já teve diversas outras vezes que Deus fez a mesma coisa, sabe por quê? Lá em Cânticos 5, Deus continua batendo. Ele fez a mesma coisa. Alisson, fala isso, mesmo sendo desagradável. Sabe o que o Alisson fez? Foi lá e falou. Então, meus irmãos, hoje nós temos duas oportunidades. A primeira é abrir a porta do nosso coração e de todas as áreas da nossa vida, aonde Deus está batendo. E a segunda é ajudar outras pessoas a reconhecerem a batida de Deus na porta. Portanto, nessa hora, feche seus olhos. Eu sei que enquanto a gente conversava, pode ser que Deus trouxe algo na sua mente. Pode ser que você chegou nesse lugar em uma estação desfavorável, em um momento de vida que você está preocupado, angustiado, desesperado com algo, aflito. E deixa eu lhe falar, Deus, ou Ele está batendo na porta e você precisa tirar o medo e fazer algo para Ele entrar, ou Deus já entrou porque você já abriu a porta e Ele está fazendo alguma mudança. E glória a Deus por isso. Se alegre. Eclesiastes fala para a gente comer, beber e se deleitar no que Deus está fazendo, independente se a gente sabe ou não. Mesmo na estação ruim, a Bíblia fala para a gente se deleitar no que Deus está fazendo. É confiar que Deus está fazendo bom, perfeito e agradável. Mas se você chegou nesse lugar, numa estação da sua vida boa, onde tudo está bem, onde tudo está maravilhoso, deixa eu lhe falar, e eu não estou jogando praga, vai chegar um dia mau. Vai chegar um dia onde vai ter uma estação ruim. Sabe por quê? Porque depois do verão vem outra estação, depois do inverno vem outra estação, depois do outono vem outra estação, depois da primavera vem outra estação. Então nós precisamos ter a convicção, as verdades absolutas de Deus é que, independente do que aconteça, da fase, se é dia ou noite, sol ou chuva, frio ou calor, Deus continua todos os dias batendo na nossa porta, para que nós possamos abrir e Ele possa nos tornar alguém melhor. Amém? Portanto, feche os seus olhos. Eu sei que você tem algo que você deseja falar com o Senhor. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor qual a porta da sua vida que você está abrindo. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. Senhor Jesus, nós queremos orar a Deus essa noite. Senhor, obrigado porque a Tua palavra fala com os nossos corações todos os dias. Senhor, mas nós queremos orar nessa hora. Se tem alguma área da nossa vida que o Senhor está à porta e bate e continua a bater, e se por algum momento a gente teve medo de abrir, Senhor, nós queremos hoje decidir abrir essa porta nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te falar que, independente se sabemos ou não o que o Senhor fez, faz ou fará, nós confiamos no Senhor. O Senhor pode entrar, pode fazer morada, pode mudar o que tiver que mudar, Senhor, mas nós queremos nos deleitar
em entender que em todas as estações da nossa vida, o Senhor está presente. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda diariamente a percebermos qual a batida que o Senhor tem feito, a reconhecermos o Senhor em meio ao caos, em meio às vozes do nosso coração, em meio ao turbilhão de pensamentos. Nos ajuda, Deus, a reconhecer o Senhor, o belo que é o Senhor batendo na porta das nossas vidas diariamente. No nome